Espero que você goste do nosso trabalho e consiga entender essa cronologia que nós fizemos de cada um falando, a introdução, né? Tem umas mensagens antes, iniciando o vídeo, mostrando como é que é toda a parte de estudo que nós fizemos, né? Alguns resumos visuais e de reportagem do que acontece, o passo a passo e cada um falando a parte resumida do trabalho, tá bom? Muito obrigado, viu? Segundo Costa Neto, devido à crescente preocupação com o meio ambiente, o aumento no preço do petróleo e a diminuição das reservas de combustíveis fósseis, surgiu a necessidade de explorar os óleos vegetais. Apesar da dificuldade que apresentam devido à velocidade natural do óleo e seu baixo poder de ignição, eles têm sido muito utilizados hoje em dia. O combustível fóssil tem como principal justificativa a preocupação ambiental, pois as emissões derivadas de seu uso geram um aumento na concentração atmosférica dos gases causadores de chuva ácida e redução da camada de ozônio, ocasionando um aumento de efeito estufa. O biodiesel pode ser produzido a partir do óleo vegetal e gordura animal, através da reação de álcool e cadeia curta como metanol e etanol. Vamos lá? Então, lembrando que as duas misturas, a mais densa e composta por glicerina, álcool, água e inertes, já a menos densa contribui por etílicos. Há uma maior concentração de metanol para a produção do biodiesel, né? Sendo que é tóxico para o meio ambiente e após a reação para a produção. É necessária uma purificação do biodiesel que requer 3 simples etapas, mais ou menos, né? Decantação, lavagem e secagem. A degradação do ambiente aquático ocorre devido à descarga direta dos influentes maltratados. A avaliação ecotoxicológica é uma importante ferramenta de controle, regulamentação e classificação das substâncias tóxicas quanto ao seu risco ambiental. Essa avaliação ela é feita a partir de testes laboratoriais, onde, utilizando-se das amostras e das suas diluições, é possível avaliar as concentrações
tóxicas nas quais os organismos aquáticos estão submetidos, sendo considerada o efeito agudo o mais grave, o mais severo e o de mais rápida resposta dos organismos a esses estímulos. Essa resposta ela vem dentro de até 96 horas, causando quase sempre a letalidade em alguns microcrustáceos, levando à imobilidade. Os peixes podem acumular substâncias tóxicas em concentrações acima daquelas que é encontrada na água. Essa substância pode se acumular de forma direta, que é através da pele ou pelas brônquias, ou de forma indireta, que é quando o peixe ingere algum material ligado a alguma substância tóxica. E a utilização de peixes na ecotoxicologia é fundamental, pois esse animal é sensível a diversos poluentes, além dele manter o contato constante com o meio contaminante. Materiais e métodos. As reações de transestrificação foram realizadas no núcleo de biodiesel da UFMA. Foi usado 100 gramas de óleo para 40 ml de metanol e 1,5 gramas de catalisador, KOH. Agitou-se durante 90 minutos. Mistura de partida: 1.000 gramas de óleo para 400 ml de álcool metílico e 15 gramas de catalisador KOH. Transferiu-se para funis de decantação para separar as fases. Após 1 hora, observaram-se duas fases bem distintas, uma fase rica em estéreis e outra rica em glicerina. Foi repousado durante 12 horas. Depois retirou-se glicerina, deixando o biodiesel. O biodiesel, ainda no funil, foi para o processo de lavagem, para purificar, removendo as impurezas. Utilizou-se o borbulhamento com gás, 6 lavagens de 20 minutos, utilizando um aerador para concentrar as impurezas no fundo do recipiente. Retirou-se aos poucos. Cada litro de biodiesel deu 250 gramas de solução 0,01 N de HCl e 5 porções de 250 ml de água destilada. A neutralização do catalisador foi confirmada usando o medidor de pH. Boa noite, vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de toxicologia. Então, vamos lá. As águas de lavagens do biodiesel foram caracterizadas em relação ao pH, condutividade, turbidez, demanda química de oxigênio e oxigênio dissolvido. O ser que serviu de teste para esse trabalho foi uma espécie de peixe variado entre 4 e 5 centímetros, que foi obtido de uma piscicultura comercial e aclimatados por no mínimo 7 dias. Após a aquisição, os peixes foram mantidos em aquários, com um filtro biológico externo, sob aeração constante e com troca parcial de água. Foram mantidos por fotoperíodos natural, com alimentação de 2 vezes ao dia. A água utilizada para a aclimatação foi o mesmo empregado no grupo controle e para as diluições do efluente. Após esse período, o lote de peixe foi avaliado quanto à sensibilidade através de ensaio utilizando o NaCl. Após testes de sensibilidade, foram feitos testes quantitativos e qualitativos para saber se o efluente era ou não tóxico. Para cada diluição da amostra, foram preparados 3 réplicas, contendo 5 peixes cada. Então, os testes foram realizados em regime estático, com aeração e sem alimentação, por um período de 48 horas. Então, como conclusão da discussão em relação às análises químicas, o pH após a neutralização com ácido clorídrico variou de 325 a 395. Os valores de DQO variam de 960 mg por litro a 1.000 mg por litro, sendo que para o DBO variam entre 406 e 450. O oxigênio dissolvido variou entre 6,43 e 7,23. A turbidez variou entre 1.010 e 1.152, como constam os dados. Então a gente já sabe que os valores obtidos de água de lavagem foram comparados com os limites estabelecidos pela CONAMA, a N430. O pH entre 5 a 9 para as condições de lançamento de efluentes, a temperatura deve ser inferior a 40 graus, sendo que a variação da temperatura do corpo receptor não deverá exceder 3.
A mistura de água de lavagem do biodiesel etílico de soja possui turbidez de 1,125 NT. Logo, o efluente que ultrapassa os limites recomendados prejudicaria, né, a penetração de luz, consequentemente a fotossíntese nas camadas da superfície, atrapalhando o crescimento e assim por diante e a degradação. Vamos fazer a sequência da continuidade aí. Lembrando que na resolução do CONADA de 430/11, né, o limite máximo era de 120 mg por litro, né? Sendo que esse limite só pode ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO. Pode ser mediante estudos também que promovem o atendimento às metas por enquadramento do corpo receptor. De grande importância lembrar que a medida da DBO e do efluente em questão é de 425,9 mg por litro. O DBO em alta quantidade, né, a gente sabe que ele pode provocar o consumo elevado do oxigênio, podendo levar a níveis de hipoxia ou até mesmo anoxia, dependendo das suas características. Considerando que os valores elevados de DBO ou teste foram conduzidos e utilizados os aerodores, né? Com base na Silvia Menetti de 2010, analisaram que a água residual proveniente de uma indústria de lactobacilos apresentou uma média de pH de 8,8 e a média do DBO de 1.186, sendo bastante próximo ao da água de lavagem do biodiesel. Né? Fica preocupante já, né? Já SA, né, em 2011, analisou o afluente da indústria de reciclagem de papelão que possui os valores de DQO, variando de 1.100 a 200, de DBO variando de 811 a 160, indicando a alta demanda química por oxigênios. Os resultados se assemelham ao da água novamente de lavagem de biodiesel. E o DBO variando de 811 mg por litro, e 160 mg, indicando alta demanda química por oxigênio. Os resultados se assemelham ao da água de lavagem de novo de biodiesel, indicando que a mesma possui características semelhantes a um efluente industrial. A partir dos resultados de DQO, que é a demanda química de oxigênio, que refere-se à oxidação da matéria orgânica e os outros compostos, através dessas reações químicas, e na DBO, que é a demanda química de oxigênio, ou seja, é a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica, tá? E essa oxidação é realizada por micro-organismos. Então, onde desta relação foi determinada que o R é igual a DQO por DBO para a água de lavagem, e que, de acordo com o CRITES, e o nome é tenso, tá, gente? Tichobanoglos, tá? Desculpa, eu não sei o termo, né? É o nome correto. Em 1998, que é como que eles usam como referências, tá? Que são CRITES e Tichobanoglos. Valores de R para esgotos sanitários não tratados estão na faixa de 1,25 e 3,30, sendo que superior a 2,5 indica efluentes industriais. Então, que esse efluente ele é liberado no meio ambiente, sem dúvida o tratamento gera efeitos danosos e prejudiciais. Então, o organismo, testes e ensaios de toxicidade, utilizado foi a espécie de peixe Dânio rério. Então, esse é o organismo, né, que para esses tipos de meio ambiente, para testes, que foi colocado nas citações e nas pesquisas. Então, todos esses lotes de peixes apresentavam pouca variação, de acordo com os ensaios de Castros, que foram feitos em 2008 e Santos em 2009. Tá? E com relação aos ensaios com a água de lavagem, todos os ensaios foram válidos. O ensaio qualitativo, demonstrou toxicidade aguda. Lembrando que os tipos de ensaio de toxicidade a serem realizados dependerá sempre das exigências presentes de licença, tá? Então, da empresa ou da legislação ambiental. O organismo teste utilizado, que é o Dânio rério, né, que eu mencionei agora há pouco, pede o ensaio agudo, ele pede sempre ensaio agudo e crônico, como já foi referido na pesquisa e apresentado para vocês e já mencionado pelos outros colegas, tá bom? Já Zagato e
Bertoletti, né, Zargato e Bertoletti, ressaltam a importância da repetição dos ensaios ectoxicológicos, e principalmente na avaliação de resíduos industriais, que podem sofrer variações inerentes ao processo. A classificação adotada por Nieto, considerando para efeitos de caracterização qualitativa dos resultados de valores de CL50 48 horas, né, menos que 20% são enquadrados como muito tóxicos. Entre 25% a 50% são moderados tóxicos. De 51 a 75, levemente e não tóxica. Assim, a classificação da água de lavagem e do biodiesel enquadram-se na classe de amostra muito tóxica, tá? Sendo essas concentrações letais de metanol podem provocar séria toxicidade ao meio ambiente aquático e devido ao tempo que leva para ser removido. Através da fototoxidação, o processo de biodegradação também. E por se tratar de um contaminante ambiental tóxico, especula-se que o baixo valor de CL50, né, que é do 48 horas do efluente, da purificação do biodiesel metílico de soja, seja provavelmente devido à alta quantidade de metanol na água de lavagem. Essa análise de toxicidade aguda de metanol em peixes foi encontrada valores de CL50 96 horas, né, que é algo mais crítico, entre 15,4 a 29,4 miligramas. Então, realmente, aí para os dados que ficam sendo passados conforme os demais grupos, os colegas vão colocar também, tá certo? Então, como conclusão, a gente tem que os ensaios de toxicidade realizados revelam que todas as amostras da água de lavagem do biodiesel de soja coletadas representavam efeito tóxico, tá certo? Indicando a necessidade de tratamento prévio do efluente resultando da síntese do biodiesel. O efluente, quando lançado ao corpo receptor, poderá também, né, sofrer diluição. É importante que se avalie a toxicidade crônica para as espécies padronizadas como o Daniel Herriot e quanto outras do ecossistema aquático também. Muito obrigado.